Enquanto no Brasil algumas famílias estão lutando com o judiciário para poderem ter a liberdade de educarem os seus filhos 100% em casa, em Portugal está legislado o homeschooling, aqui se chama ensino domiciliar, e quase ninguém usa. É, geralmente há um ditado bem popular que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. Bom, nesse vídeo eu não venho com palavras em vão, mas com conhecimento real. Meu nome é Elaine, se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo. Eu sou brasileira vivendo em Portugal desde 2008. Sou mãe de 2 crianças em período escolar e vou contar a minha experiência de como que funciona a escola em Portugal. Bom, se você ainda não é inscrito no meu canal, o meu canal iniciou para falar sobre a minha profissão, mas tem aí transitado entre vlogs e um pouquinho do que sei de Portugal. Eu estou aprendendo a gravar, aprendendo a falar, e nesse vídeo é sobre escola em Portugal. Vamos? Vou colocar o microfone aqui, porque eu não preciso segurar isso para nada, e pronto. Então, em Portugal, há uma legislação que permite os pais educarem os seus filhos em casa. Mas, recentemente, inclusive, nesse mês de junho de 2026, saiu uma notícia dizendo que as crianças portuguesas são as crianças que mais passam tempo na escola comparativamente em toda a Europa. Sim, esses dados são reais. Eles estão numa plataforma, saiu também na mídia, e a média que eles chegaram ali foi entre 38, 40 e pouco horas semanais, sendo que a média de horas na escola da União Europeia em si é entre 30 horas por aí. Ou seja, as crianças portuguesas supostamente ficam 10 horas a mais do que a média da União Europeia. Esse é um dado muito alarmante, visto ser um país que é desenvolvido, um país que é pequeno, um país que também saiu nessa mesma notícia. Portugal é um dos países da União Europeia que está entre os 5 que tem menos quantidade de criança, ou seja, a taxa da natalidade está baixa e a quantidade mesmo relativa ao número de população do país, Portugal tem pouquíssimas crianças. Então, é assim, muita gente aí tem visto os vídeos dos brasileiros vindo para Portugal, eu, por exemplo, tenho acompanhado, e uma notícia que os brasileiros falam muito é que o ensino em Portugal é muito bom. Talvez para você que vive no Brasil hoje e até já talvez cogitou essa possibilidade de fazer o ensino domiciliar ou homeschooling e não vê possibilidade no Brasil, há uma possibilidade real em Portugal porque é legislado. É claro que há regras para se seguirem. Por exemplo, em Portugal, para você ter uma criança que está em período, não é período escolar, mas período de alfabetização, por exemplo, a partir dos 6 anos, que é quando inicia a obrigatoriedade da escolaridade, não de frequentar a escola, é isso mesmo que você ouviu? Os pais podem ter essa possibilidade, mas há regras específicas. Um exemplo é, para que os pais, que são os encarregados de educação, tenham essa criança em ensino domiciliar a 100%, um deles tem que ter uma licenciatura, ou seja, ter um grau de escolaridade a nível superior. E então esse pai será o tutor dessa criança. A criança tem que ser inscrita no sistema escolar, matriculada, né, no sistema escolar na mesma, e esse pai, ou seja, esse tutor, ele vai ter que seguir as diretrizes e comprovar para o governo que essa criança realmente está sendo escolarizada, né? Ela para garantir que essa criança não vai ser jogada à deriva, vai estar ali sem aprender a ler, escrever, aprender as matérias, as disciplinas que são propostas no manual
da escola. Bom, para além disso, as crianças vão ter que também, depois, conforme a idade escolar, prestar essas provas, né, no próprio ensino, mas o pai e a mãe conseguirá educar realmente essa criança em casa. Eu não tenho experiência de educar as crianças em casas, quer dizer, as minhas filhas até foram tardiamente para a escola. Elas entraram por volta de 2 anos e 7 meses. É bem comum em Portugal as crianças entrarem na escola com 6 meses, não é escola, é creche ou infantário, acho que é infantário. E as minhas entraram na creche com 2 anos e 7 meses, a partir dos 2 anos e 7 meses por escolha nossa, e digo já que fomos bem julgados por isso, mas não me interessa nada, só como dado, informação para você que está aí ouvindo o vídeo. Tivemos a possibilidade, foi difícil, tivemos que, claro, abrir mão de outras coisas, inclusive bens materiais, para podê-lo fazer, mas eu não me arrependo nem um pouco. Pelo contrário, arrependo de ter enviado tão cedo. Por quê? Tenho uma filha de 4 anos e outra de 7. A de 7 está sendo alfabetizada, está matriculada. A de 4, inclusive, entrou previamente não na creche, mas já está no período pré-escolar. O que eu tenho feito é deixá-las o mínimo possível de carga horária, só aquela que é mesmo obrigatória. E havendo possibilidade de ficar em casa, ficam em casa. No caso da mais nova, que está agora no pré ainda, e a que está no primeiro ano, tem uma carga horária a ser mesmo obrigatória, vamos dizer assim. Mas, para dizer que, mesmo tendo essa possibilidade, claro que um casal tem que escolher, tem que fazer essa escolha em conjunto. Na minha opinião, eu faria perfeitamente 100% domiciliar. Ou pelo menos experimentaria por algum tempo, porque acho que tem muito mais benefício a criança estar perto dos pais do que tanto tempo na escola, mas não é toda gente que pensa assim, né? Há aqui um porém que se coloca muito em questão, que é a convivência da criança, e a criança não vai conviver, não vai saber se está em sociedade. Gente, pelo amor de Deus, as minhas crianças, pelo menos, levam no supermercado, fazem natação, já fizeram balé, levam no parquinho, então vai na igreja. Tem imensas formas das crianças conviverem com outras crianças, e não só, com adultos também, que não seja só a família deles, e crescerem, aprenderem, e há muitos benefícios. Aí cabe a cada família a nível psicológico, intelectual, financeiro, escolher se vai optar 100% para o ensino domiciliar ou não. Eu acho que o ponto que nós esquecemos sempre é que a partir do dia que eu virei uma mãe ou que você virou um pai, você se tornou pai, você é pai ou você é mãe, você obrigatoriamente já começou a educar. Até você não educando, na não educação você está educando sem querer. Faço-me entender? Isso é inevitável porque as crianças elas aprendem vendo, né, nossa maneira de estar, nossa maneira de ser, e fala-se nisso como se fosse um tema polêmico, até porque acho que tem se criado isso, né? No geral, há muito aquela coisa, se você é mãe, manda seu filho mais novo para a escola, você é julgada. Se você não manda, também é julgada. Há muito julgamento. O que nós devemos fazer, sendo racionais e ser humanos inteligentes que somos, é respeitar, em primeiro lugar, a opinião do outro, em todo caso, né? E cada caso é um caso, cada família tem uma maneira de estar, tem uma maneira de pensar. O que é o primordial? Que essa criança receba educação, que essa criança seja vista, que essa criança tenha direitos e deveres, que essa criança não seja só mais um ser humano jogado a telas ou só mais uma criança despejada no ensino de escola, né, de uma escola,
mas que ela seja um ser humano visto, e eu acho que é isso que tem faltado nos pais da atualidade, podendo ou não fazer o homeschooling. Talvez quem não pode fazer um ensino assim mais personalizado com os seus filhos, talvez possa se sentir oprimido, ou sentir inválido, ou sentir que então deixa estar, vou mandar para a escola, é a escola que eduque. Mas não, com certeza, se realmente nós pararmos para dedicar o nosso tempo, mesmo que seja pouco, com os nossos filhos e fazermos o melhor que podemos fazer, com o que sabemos, com o tempo que temos, com certeza as nossas crianças vão se beneficiar mais. Um ponto que eu mencionei aqui no vídeo e acho relevante. A escola em Portugal é melhor que o Brasil? Depende. Isso não é razões, não há verdades absolutas. Em Portugal, nós temos que entender que apesar de Portugal falar a mesma língua, nós todos falamos português, é uma cultura diferente. É um país geograficamente e populacionalmente menor. Então, claro que vai ser diferente, gente. Eu nunca tive filho no Brasil, mas eu já estudei no Brasil, estudei em escola pública e estudei em escola particular. E posso dar como testemunho que o período onde eu estudei na escola pública no Brasil era um inferno. E inferno, eu odiava ir para a escola. Eu amava estudar, mas odiava ir para a escola. Se eu fosse uma mãe no Brasil, eu não sei se eu conseguiria educar meus filhos no ensino público e possivelmente eu ia tentar emigrar ou ia tentar o homeschooling, visto que não é possível, pelo que eu tenho estudado no Brasil, aí não há lei, o país ainda não está preparado para isso, legalmente, né? Há muitas famílias que estão educando seus filhos em homeschool, estão sendo perseguidas, há muitas notícias, bastam vocês clicarem aí no YouTube ou mesmo em notícias, inclusive pais que estão super educando seus filhos, e é uma coisa que não chega na cabeça. E depois pais que mandam os filhos para a escola, de qualquer maneira, não são capazes de acompanhar se estão aprendendo ou não, não são investigados, enfim, é a falha mesmo da sociedade. Mas posso dizer que as minhas filhas aqui já andaram em escola particular, agora estão as duas na pública, e na escola pública onde elas estão, eu acompanho o ensino delas, eu conheço bem a escola e eu estou satisfeita. Mas isso não é uma verdade absoluta, até porque Portugal é um país pequeno, mas é grande ao mesmo tempo, não é, gente? Eu não posso falar que só porque a minha experiência está sendo positiva, de toda a gente vai ser positiva, ou que o país inteiro tem a melhor educação do mundo. Não existe isso, não há verdades absolutas. Aí eu volto no meu caso. A partir do momento que eu no Brasil fui no o que era décimo primeiro, 12º, que é o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, eu fiz no Brasil em ensino de colégio particular, e era colégio particular cristão. Para mim, aí eu comecei a amar ir na escola, porque era outro ambiente, entendeu? Então, o que vai definir a realidade da escola vai ser o ambiente que essa criança está inserido. Mesmo você que está no Brasil ou está aqui, tem um filho numa escola pública ou tem um filho numa escola particular, tem que acompanhar se a escola é boa, a direção e a professora e os amigos, há bullying, não há, a criança está aprendendo, a criança tem algum trauma, tantas áreas, sub-áreas que nós, pais e mães, devemos estar atentos. Quem disse que educar filho é fácil? Nunca foi, não foi no tempo do seu pai, dos seus avós, não é no nosso tempo, pior ainda. Então, o meu testemunho real é isso. Em Portugal, a minha experiência está sendo positiva, tanto em ensino particular e ensino público. Tive uma situação aqui no ensino público pontual com a minha filha, mas lá está. Por eu educá-la em casa, conversar muito, mesmo ela sendo muito pequenina, indo numa carga horária ali pequenina, consegui identificar uma situação que eu considero grave e denunciei, e as coisas se resolveram rapidamente, entendeu?
E tem que ser mesmo assim, tá? Se a gente está atento, as coisas vão aparecer e as coisas se resolvem na comunicação, no estar. Mas agora falando de coisa positiva. Junho é o tempo de finalizar o ano letivo. Para quem não sabe, aqui na Europa e em Portugal, o ano letivo para mim é até difícil de entender, não é? Entender não, é difícil de às vezes, não é entender porque eu já entendo, já vivo aqui tantos anos, né? Inclusive já estudei aqui em Portugal, não nessa formação até o 12º ano, mas já fiz formações técnicas e o ano funciona assim. O ano letivo inicia em setembro, pois é, porque é quando termina o verão, e o ano letivo termina em junho, final de junho, geralmente última semana de junho, termina entre primeira, segunda de setembro, primeira ou segunda de setembro finaliza o ano. O que quer dizer que período de férias escolar. O maior período de férias escolar é entre julho, agosto e setembro. Daí mais ou menos 3 meses, 2 meses e tal. De férias é o verão. Depois temos férias em dezembro, é o período do Natal, semana do Natal, semana do Ano Novo. E depois ali a partir do 3, 4 de janeiro volta às aulas normalmente. Temos 2 semanas de férias no período de Páscoa e depois são os feriados regionais, nacional, mundial. Pronto, basicamente é isso. Não sei se você achou muito ou pouco. Aí você vai me perguntar, bom, então 2 meses e meio de férias, o que eu faço com essa criança? Aqui eu não tenho conhecimento disso, não há colônias de férias, mas podemos dizer que isso seria uma colônia de férias. Para as crianças que estão no ensino fundamental ou nas escolas básicas, que se condiciona ao primeiro ano, ao primeiro ciclo, é o primeiro ciclo. Eu sou um pouco ainda perdida com os nomes, meio que confundo. Mas o primeiro ciclo, que é primeiro, segundo, terceiro e quarto ano e pré-escolar, o que tem de oferta para o pai que tem que trabalhar, a mãe que tem que trabalhar e não consegue ficar com a criança em casa? São os conhecidos ATL, que é Atividade de Tempos Livres. Esses ATLs funcionam pós-período escolar. Quer dizer que quando tem feriado, não, gente, pelo amor de Deus, mas quando há férias, essas férias grandes, em final de junho, ali geralmente 1 ou 2 dias ainda, já acabaram as aulas e eles estão de férias. Quem tem uma ATL, ele funciona julho inteiro e há alguns ATLs que funcionam a primeira quinzena de agosto. Esses ATLs, é claro que são pagos à parte, tá bem? Outro adendo é que a escola pública em Portugal, ela é gratuita, mas paga-se umas taxinhas. É isso mesmo que você ouviu. A escola em Portugal pública é gratuita, mas paga-se umas taxinhas. Quais são essas taxas? É a refeição da criança, no caso o almoço, a não ser que a sua criança vá almoçar em casa, e os livros são gratuitos, até pouco tempo não era, mas agora já são gratuitos. O que se paga à parte são as fichas, que são livros à parte, basicamente para eles treinarem, consolidarem o que aprendem na escola, são para os tais TPCs, que são trabalhos para casa. Pronto, é isso. Então eles pagam basicamente esses livrozinhos. A minha filha, posso dizer por experiência própria, minha filha mais velha está no primeiro ano, no primeiro ciclo, no primeiro ano do primeiro ciclo, e nós tivemos que comprar essas fichas, gastamos ali, acho que foi no total 25 euros. E pagamos de refeição, aí depende do escalão. O escalão que nós estamos inseridos, nós pagamos por refeição 1,49. E é 1,49 diário. Imagina que ela vai 10 dias alimentar na escola, pago 14,90. Eu tenho que previamente preencher o cartão dela e depois marcar as refeições num aplicativo que tem
da própria rede. Bom, basicamente eu gasto mensalmente 20 e poucos, 30 euros de refeição. É o que eu gasto. E as tais fichas paga-se uma vez por ano. De resto, o que se paga mais? Os passeios, que são atividades extracurriculares. Aí depende do tipo de passeio. Por exemplo, agora no final do ano, eles vão fazer um passeio grande. E esse é o mais carinho assim que eu já paguei. São 25 euros por criança, mais o lanche à parte que nós vamos enviar. Mas geralmente rondam ali 5, 10 euros. Nunca é muito mais do que isso. Uniforme, farda. Aqui em Portugal, as escolas públicas não utilizam uniforme, que é que eles chamam de fardas. Somente os colégios privados que usam. O que utilizam na pré-escolar, eles utilizam como se fosse assim um coletezinho, até de manga comprida, que eles chamam de bibi. E também, geralmente, tem a t-shirt da escola. E tem o chapéuzinho. Isso na pré-escolar. E nos infantários também. Pronto, o infantário é igual creche. Na pré-escolar, que compreende legalmente em Portugal, entre os 3 aos 6 anos, eles utilizam essa tal bibi, t-shirt e chapéu. Vai variar muito de acordo com o agrupamento ou escola que essa criança está inserida. Geralmente, a bibi, que é o tal do coletezinho, que se fecha todo, é maiorzinho, aquilo tem um símbolo ali, é o que há de mais caro. Por exemplo, dessa minha filha que entrou agora na pré, nós pagamos por cada bibi, comprei 2, foram 24 euros por cada bibi. Depois a t-shirt, que é a blusa, né, a blusinha, é baratinho, 5 euros, e o chapéu também 5 euros cada. Bom, falado isso, mais coisas que se pagam. Bom, basicamente isso. Passou pro primeiro ano, não tem t-shirt, não tem bibi, não tem nada. Vai com a roupa da escola. Ninguém controla nada. Eu acho, na minha opinião, eu sei que vão aí, sempre tem os haters de plantão, mas na minha opinião, eu acho que é uma coisa que é mal. Por quê? É claro que o 25 de abril já ocorreu mais de 50 anos, né? Para quem não sabe, Portugal viveu numa ditadura e agora vive na liberdade / democracia. Mas para os pais, para as mães, dá muito jeito ter uma coisa padronizada, até para ter ordem, para saber o que é roupa de sair, roupa de escola, para não ter aquele grau de comparação, fulaninho tem uma roupinha melhor do que a minha, meio que ter ali uma coisa mais, não sei se é por eu ser brasileira e ter sido educada e escolarizada desse jeito, eu acho estranho, mas pronto, o que eu tento fazer com as minhas filhas é, sim, ter algumas roupinhas para elas irem para a escola e ter uma roupa mais funcional, adequada para a idade, que tenha modéstia, e é o que eu tento fazer. Bom, falado isso, acho que ficamos por aqui, para esse vídeo não ficar tão extenso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo. Se você já vive em Portugal, coloca aqui de onde é que você está me assistindo, ou de outra parte do mundo também, de onde é que você está me assistindo. Você tem crianças? Enviou suas crianças para a escola? Não enviará? Qual é a sua opinião? Você sabia que em Portugal existe essa possibilidade do homeschooling? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do tema de hoje e até o próximo vídeo. Tchau!